A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. Relatório de jogo da Rádio Observador. Hoje, para nos entregar o relatório, temos o nosso comentador, o Augusto Inácio. Augusto, bem-vindo. Muito obrigado. Vamos ter este Alverca Sporting, jornada 27, terminou com triunfo por 4-1 da equipa dos Leões, a equipa de Rui Borges. Entrando aqui na questão da primeira parte, Augusto, acho que além do golo que marca a diferença nesse primeiro tempo, o golo do Pote aos 22 minutos, há sobretudo aquela lesão do Nuno Santos que acontece sensivelmente por volta do minuto 27, que também marca esta primeira parte. Sim, é uma história um pouco, eu diria, complexa para o Sporting, porque o Sporting, até ao golo, estava a dominar o jogo. Dominou como quis, o Alverca tentou aqui ao colar, através de contragolpes, surpreender a defesa do Sporting, pouco ou nada incomodou o Rui Silva, e o Sporting, aos poucos e poucos, foi empurrando a organização defensiva do Alverca para trás, ou seja, junto à sua área, quando o Alverca, as suas intenções era reduzir mais o campo, mas pressionando um bocadinho mais na frente, com os setores todos juntos uns aos outros. Quando apareceu o golo, num lance bem gizado pelo próprio Nuno Santos, que deu ao Pote, o Pote colocou a bola em profundidade no Morita, que fez o cruzamento, o jogador do Alverca, a defesa, praticamente deu um passe, uma assistência para o Pote, como sabe que não remata a baliza, ele faz passos à baliza e fez um grande golo, e o Sporting ficou a ganhar por 1-0. E aí, curiosamente, quando se esperava, por isso é que eu digo que é um bocado complexo, quando se esperava que o Sporting ficasse confortável e continuasse embalar para cima, não, o Sporting baixou os ritmos, o Sporting começou, entre aspas, a perder bolas daquelas impensáveis de perder, ao ponto do Alverca poder acreditar, e Sandro Lima teve uma grande oportunidade de fazer 1-1, num remate de cabeça que a bola passou rente ao poste. Ou seja, o Sporting criou problemas a si próprio, não foi o Alverca que se galvanizou à procura do golo, não, o Sporting praticamente deixou de jogar aquilo que estava a jogar e por isso deu essas oportunidades. Mas de qualquer maneira, mérito sempre para o Alverca que acreditou. Na segunda parte era aquela coisa de dizer que Sporting é que vamos ter. O Sporting teve um jogo com o Bodoglint, o Sporting teve 120 minutos, o Sporting fez uma grande exibição, o Sporting passa aos quartos de final. Se aquilo podia dar alguns efeitos físicos no Sporting, mas não era no início da segunda parte que isso podia sentir. Podia sentir nos últimos 20 minutos do jogo, desde que o resultado ficasse ali ainda intermitente, ou seja, com uma vantagem só de um golo. O que é certo é que o Sporting entrou muito forte, muito forte. Houve aquela possibilidade de penalti que acabou por não ser, e na minha opinião, com o Suárez, acho que não foi penalti, mas depois o Suárez, com raiva ou sem raiva, faz um daqueles golos que eu não digo que é à ponta de lança, é de um jogador que acredita muito naquilo que faz e faz o segundo golo. Uma individualidade a fazer a diferença. A partir daí notou-se que o Alverca animicamente caiu e o Sporting começou a jogar, entre aspas, quase a passe. A bola a passar pelos jogadores do Sporting e depois, quando havia uma situação em que podiam fazer um contra um, tentavam fazer essa tentativa e essa diferença, ao ponto do Sporting podia ter marcado o terceiro, andou à procura, até conseguiu. E conseguiu marcar o terceiro gol. Mais um grande gol. E mais um grande gol. Pelo Jani Catamo, toda a gente sabe que é com o pé esquerdo que ele faz os grandes gols. Raramente é com o pé direito que fez um contra o Benfica, isso é uma verdade. Mas normalmente é com o pé esquerdo. E o que é certo é que o Catamo faz muitas vezes aquilo. Toda a gente sabe que ele vai fazer aquilo, mas o que é certo é que ninguém consegue travar. E faz o 3-0. E o Sporting, penso eu que naquela altura, e todos nós estávamos aqui a ver o jogo está resolvido. É verdade que o Alverca fez o gol ainda pelo Maresi, que é um bom ponta de lança. É um grande gol também, atenção, no meio de 3 defesas do Sporting faz um grande gol, e o que é certo é que logo a seguir ao livre, e depois o livre o Pote faz o 4-1, o jogo já estava praticamente entregue, 4-1 ainda mais, e depois aparece aquilo que não se quer que apareça, mas que apareceu, são as lesões. Pois. As lesões, na primeira parte, é verdade que o Nuno Santos se lesionou e foi precoce, aquela lesão, isso pode acontecer num jogador que teve muito tempo inativo, na coxa. Mas a do Pote, o Trincão também se queixou,
O Gianni Catano também se queixou. Enfim, houve ali uns alarmes em que o alarme maior acabou por ser o Pote, porque o Sporting fica com 10, já não podia fazer mais alterações, e o Pote, quando se queixa, normalmente é porque está lesionado. Há ali alguma coisa. Vamos ver o que é que aquilo tem, mas parece-me a mim, vendo de fora, se o Sporting só tem neste momento um ponta de lança, que é o Luís Soares, se o Sporting precisa muito do Pote, que vem de mão longa para a gente também, e aos poucos e poucos está a ganhar ritmo competitivo. Eu penso que a gestão desses jogadores devia ter sido mais eficaz. O Soares devia ter sido mais cedo, quando o resultado já estava em 3-0. O Pote também devia ter sido mais cedo, porque o histórico dele é que muitas vezes isto acontece com ele. O que é certo é que esses jogadores não foram protegidos, e o Pote, agora vamos ver, porque os jogos do Sporting esta temporada não acabou hoje. Sim, o Sporting ainda tem muito mais jogos e muito mais jogos importantes. O calendário vai ser desgastar muito assim os complicado. jogadores nesta maneira, pode o Sporting no futuro ficar realmente muito prejudicado com isso. Em termos de calendário, o Sporting vai ter ali aquela fase, não agora a Santa Clara, depois Arsenal e Estrela, mas depois sim volta a haver Arsenal em Londres, o Benfica em Alvalade e o Futebol Clube do Porto no Dragão. São 3 jogos decisivos para o Leão, não só em termos de campeonato, Liga dos Campeões e da própria Taça de Portugal. A ver, vamos como é que o Sporting fisicamente irá chegar a esses 3 jogos. Em relação ao Alverca, e até para também começarmos aqui a fechar o relatório de jogo, Augusto, a equipa do Custódio pareceu ter muitas dificuldades em encontrar uma identidade ao longo dos 90 minutos. É verdade, como tu disseste, melhor ali no pós-Nuno Santos, mas foi uma equipa que pareceu nunca conseguir chegar a ameaçar realmente o Sporting. Isso é verdade, mas não é só o Alverca, são quais são as equipas deste nível que normalmente não conseguem desenvolver o seu jogo. Isso é fruto também do trabalho de equipa do Sporting. Os jogadores estão bem colocados no terreno, os setores também estão muito interligados. Eu diria que muitas vezes a culpa não é dessas equipas, a culpa é do Sporting. Neste caso estamos a falar do Sporting, é do Sporting, que o Sporting não deixa que desenvolva o seu jogo. De qualquer das maneiras, esperava muito mais coisas a nível individual do Alverca. Esperava muito mais o Chiquinho, que é um jogador agitador, que é um jogador que marca a diferença. Não vi nada disso. O outro avançado que o Alverca o Sandro Lima? Não, o Sandro Lima não, isso é o ponto de lança. O Isaac James. O Isaac James. Eu diria, não, o Figueiredo. O Figueiredo? Okay. O Figueiredo é aquele jogador que eu não o conhecia bem e fiquei com uma excelente impressão dele. Sem medo, atrevido, com uma boa técnica. E é um jogador a rever, mas lá está tal coisa. O Sandro Lima joga bem de costas, segura bem a bola, mas tinha ali o Gonçalo Inácio ou o Quaresma em cima dele, que não deixava realmente ele poder fazer a diferença. Diria que o Alverca cria um estímulo do jogo. O estímulo do jogo era, quando estavam 1-0, pudesse fazer 1-1. Teve aquela oportunidade de Sandro Lima fazer 1-1, não fez, e as coisas ficaram ali. Mas enquanto está 1-0, as coisas ainda estão no ar. Quando sofres o segundo gol e o 3-0, aí as equipas caem animicamente. Mas como equipa, eu esperava que o Alverca tivesse um desenvolvimento e criasse mais problemas ao Sporting, porque tem jogadores nas faixas que podiam marcar essa diferença. E não conseguiram fazer isso. Mérito dos jogadores do Sporting, mas também algum mérito do Alverca. Ora bem, para fechar, o melhor e o pior, vamos começar pelo negativo. O que foi o pior do jogo para ti, Augusto? O pior do jogo acaba sempre por ser as lesões. A lesão do Nuno Santos, a lesão possível do Pedro Gonçalves, que eu não sei se é, e também a gestão. Eu não gosto muito de falar de treinadores, mas eu sou comentador e eu aqui não sou treinador, sou comentador. Acho que a gestão devia ser mais bem feita em relação ao Pote e ao Soares do que foi feito. O Rui Borges, sim. Sim. Em relação ao mais, o que é que foi o melhor desta partida? Olha, foi realmente a forma como o Sporting soube, até ao primeiro gol, encarar o jogo, e no início da segunda parte, quando sentiu, desculpem a expressão, os calos apertados. Sentiu que o Alverca estava a crescer no jogo quando acabou a primeira parte, então quis tirar essa confiança ao Alverca e entrou forte na segunda parte e marcou a diferença. De realçar o grande gol do Luís Soares, de realçar o grande gol de Gianni Catano, e quando são grandes golos já vale a pena ir ver esse jogo. Magia colombiana e magia moçambicana neste Alverca 1, Sporting 4. O relatório de jogo entregue pelo Augusto Inácio. Augusto, obrigado. Um abraço.